Olá a todos, olá a todas. Vamos para o nosso quinto encontro e vamos falar um pouquinho da técnica de feedback. Muito importante falarmos sobre feedback. Não tem nenhum líder que não saiba, que não queira aprender sobre feedback. Gente, para iniciar a aula de feedback, eu vou falar para vocês sobre a janela de Johari. Pensa no seguinte questão: você já percebeu que nem sempre a imagem que você tem de você corresponde ao que as outras pessoas pensam e falam de você? Nem sempre o que eu penso de mim é o que eu ouço das pessoas falam de mim. Por exemplo, não sei se vocês perceberam que na aula anterior nós falamos lá dos 4 estilos de liderança, lembra? Apoiador, catalisador, pragmático e analítico. E cada um deles tem uma forma de ver o mundo, e muitas vezes ele não sabe como que o outro vê. Falando nisso, eu fiquei de dizer uma informação para vocês. Qual que é meu estilo de liderança? Alguém sabe? Vocês chutaram, ficaram curiosos? Eu sou do tipo apoiador. Alguns acham que eu pareço catalisador. Já ouvi até que eu pareço pragmático. Achei meio forçação de barra, né? Porque não parece nada comigo. Então, olha que interessante. Eu me vejo como apoiador, eu sinto que eu sou apoiador e algumas pessoas me veem como se eu fosse catalisador ou pragmático, nunca analítico, mas catalisador e pragmático eu já ouvi. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a imagem que eu tenho de mim enquanto apoiador não corresponde à imagem que o outro tem de mim. E é isso que a janela de Johari vai estudar. Ela foi criada por Joseph e Harrington em 1955 e eles ficaram intrigados com essa questão, principalmente o Joseph, porque ele tinha uma autopercepção e tudo que ele pensava dele as pessoas falavam que era diferente. Ele se achava muito comunicativo, muito extrovertido e as pessoas falavam que ele era calado, muito introvertido e ele falava, mas como que pode? Eu tenho uma percepção e o outro me vê de outra forma. Algo está errado. Ou o outro não está me vendo como eu sou, ou será que eu não estou vendo como realmente eu sou? E essa questão ficou na cabeça do Joseph, e ele então, justamente com Harrington, pensaram então numa forma de mensurar a percepção que eu tenho e a percepção do outro, que se chamou janela de Johari, né? Aqui nós temos então o quadrante e nós temos a janela de Johari da seguinte forma, como que ela funciona? Tem uma área que é conhecida por mim e tem uma área que é conhecida pelos outros, pelo outro ou pelos outros. Então, quando eu cruzo como eu me vejo com o que o outro me vê, eu vou ter algumas características que vai mostrar como que eu realmente sou. No próximo slide, a gente pode ver, por exemplo, que é o eu aberto. O que é o eu aberto? Eu sei, por exemplo, que eu sou muito chato e as pessoas falam que eu sou chato. Então, aquilo que eu penso de mim corresponde à imagem que os outros têm de mim e que eu ouço isso muitas vezes sendo falado, né? Eu penso que eu sou organizado e a pessoa fala que eu sou organizado. Eu penso que eu sou muito disciplinado e as pessoas falam que eu sou disciplinado. Então, a minha imagem corresponde a que o outro tem. Essa área é chamada de eu aberto ou área aberta. Como aqui vocês estão vendo, é um quadrante, então essa área ela é bem maior. Já tem um outro tipo de percepção que se chama eu cego. O que é eu cego? É quando o grupo conhece, eu desconheço. Quer dizer, eu estou cego para mim mesmo. Então, são características que o outro percebe de mim, mas que eu não percebo. Eu estou cego para mim mesmo. Como que isso acontece? Por exemplo, digamos que você está andando com seus amigos, com um grupo de amigos, estão sentados num determinado bar, ou estão conversando sobre algo, alguém vira e fala assim, Maria, como você é observadora. Aí você para e pensa, eu? Eu observadora? Eu nunca imaginei que eu fosse observadora. Ao contrário, eu sou tão desatenta, eu olho para cá, eu olho para lá, o mundo passa à minha volta, eu não vejo nada. Como que a pessoa está me vendo como observadora? Né? Então, a pessoa percebe características que você não percebe. Então, no seu comportamento, no seu jeito de agir, nas mensagens informais, você está passando mensagens para ela que ela está percebendo como que você é.
mas você não se percebe. Você não consegue ver quem é você mesmo. É o eu cego. A gente percebe que essa pessoa ela é muito crítica, muito crítica. E é interessante, ela é crítica, mas ela tem medo da autocrítica. Então, ela gosta de criticar, mas ela tem medo de ser criticado. Então, ela é muito egocêntrica. É uma pessoa que volta muito para ela mesma. O mundo gira em torno dela. Por isso é que ela não consegue perceber algumas características nela mesma, porque ela não tem muito feedback, ela não ouve o que o outro está dizendo para ela. Ela é surda para o mundo, ela só vê ela mesma. E ao ver ela mesma, ela não percebe o que o outro está dizendo dela. Né? Ela é autoritária às vezes e ela gera hostilidade. E falando nisso, eu esqueci de falar as características do eu aberto. Vamos voltar lá no slide. Né? A pessoa que tem o eu aberto, que eu sei que eu sou e o outro percebe que eu sou, ela tem menos erro de interpretação. O que a pessoa fala, a outra pessoa percebe. É fácil. Eu sei que eu sou organizado, o outro me vê organizado. Eu sou mais espontâneo, a pessoa espontânea para falar. De repente ela solta uma palavra do nada. Aí você fala assim, nossa, como é que ela percebeu isso? Ela percebeu porque ela sabe que ela é assim. Tem menos gasto de energia, não tem problema na comunicação, porque você pensa, ela entende, você fala, ela compreende. Gera confiança mútua e gera muita, mas muita criatividade. É uma conversa gostosa, porque a pessoa se percebe, você se percebe e ambos ali criam uma conexão muito forte. Nós temos um terceiro tipo de área, que é o eu secreto. Essa área é interessante. Eu sei, eu conheço, mas eu não deixo que o outro perceba. Eu escondo isso do outro. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes eu não gosto do contato, eu não sou muito aberto a feedback, eu não gosto muito de ouvir crítica, eu também não gosto de dar feedback sobre o outro, eu quero pensar em mim mesmo. Então, é uma pessoa que pergunta muito sobre si mesma, ela é muito reflexiva, ela pensa muito na vida, tem um quê de filósofa, mas não é filósofa, tem um quê de filosofia, de reflexão ali. Ela tem um sentimento de rejeição, ela acha que as pessoas não gostam dela. Então, às vezes, ela vê um grupo, ela está louca para participar do grupo, ela pensa, não, melhor eu ficar aqui na minha, ficar quieta, pode ser que alguém lá não goste de mim. Então, ela tem essa questão aí com ela. E ela gosta de controlar o que ela passa para os outros. Então, ela já pensa o seguinte, eu vou mostrar para o outro que eu sou organizada, eu vou mostrar que eu sou sincera. Então, ela já pensa, é como se ela criasse uma imagem mental dela e forçasse o outro a ter essa imagem. Né? Ela é muito desconfiada e ela é muito irritada, ela se retrai. Então, se o seu eu secreto está, né, se você é uma pessoa secreta, você tem todas essas características. Vamos para o quarto tipo da janela de Johari, que é o eu desconhecido. Vamos pensar aqui? Eu não sei que eu sou organizado e o outro também não sabe. Eu não sei se eu sou crítico, o outro também não sabe. O que isso quer dizer? Eu não sei quem eu sou e nem os outros sabem. Isso aí, gente, é caso de ir para uma terapia, né? É caso de você procurar uma ajuda. E é verdade, né? Eu já fiz essa janela de Johari em vários grupos, e quando dá um eu desconhecido, é uma pessoa estranha no grupo. Né? Ela não se enquadra muito direito, às vezes ela não fala, ela tem um potencial inexplorado, você não sabe de onde que ela vem, para onde que ela vai, você não consegue saber o que ela está falando com você. Né? E às vezes a conexão não bate. Você fala água, ela fala pedra, você fala sol, ela fala lua. Parece que não tem conexão no que você fala, que a pessoa entende. E a pessoa interpreta tudo errado. Isso é muito interessante. Você fala com ela assim, nossa, ontem você estava calada. Ela vira para você e fala assim, você não gosta de mim. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela tem essa dificuldade, ela tem uma criatividade reprimida, ela tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal muito grande, ela tem aversão a riscos, ela é observadora e muito burocrata. Ela gosta de tudo certinho. Então, melhor do que falar é fazer. Melhor do que falar é organizar. Então, é melhor você chegar perto dela com um papel, tudo descrito, o que você quer que ela faça, do que falar com ela. Ela tem essa dificuldade. Então, nós temos esses 4 tipos de áreas. Vamos deixar aqui no material o teste. Vocês vão fazer o teste para saber como que está a sua janela de Johari hoje. Você está com o eu aberto, com o eu secreto, com o eu desconhecido? Como que você está? Lembrando
que esse instrumento ele é situacional. O que que isso quer dizer? Ele vai refletir o momento de vida em que você está passando. Se hoje você está passando por uma certa dificuldade, um certo constrangimento, você provavelmente vai dar uma área secreta maior. Se você está no momento mais light da sua vida, você está com um autoconhecimento de si mesmo, você está mais aberto às pessoas, a área aberta vai dar maior. Então, é um instrumento que eu quero que vocês façam no nosso material, mas que daqui a 6 meses refaçam, e daqui a 6 meses refaçam novamente, para saber como que está a abertura do seu feedback e da sua forma de criticar o outro. E aí a gente entra, então, no feedback. Como que eu sei, como que eu posso melhorar o meu estilo de ser? Recebendo e estando aberto aos feedbacks das pessoas. E o que é feedback? Feedback é um processo pelo qual uma pessoa fornece informações sobre você de outra. Gente, o feedback tem que ser visto como um presente. A gente tem uma dificuldade tão grande de receber feedback que a gente para e pensa, mas quem que é o outro para me dar feedback? Quem que ele pensa que ele é? Será que eu quero? Mas o feedback tem que ser visto como algo, como um presente, uma dádiva, uma oportunidade que a pessoa está te dando para você refletir sobre quem você é, mudar de comportamento e se tornar um melhor profissional. Como que deve ser um feedback? Primeiro, ele tem que ser descritivo ao invés de avaliador. Vamos dar um exemplo. Você está lá com a Maria, você e a Maria estão fazendo um determinado projeto e a Maria errou lá um determinado cálculo. Aí, ao invés de você virar para a Maria e falar assim, Maria, você é burra, você já faz esse cálculo há anos, como que você erra esse cálculo? Você foi avaliativo, você não foi descritivo. Ao invés de você dizer, Maria, você foi burra, Maria, como que você faz uma coisa dessa? Você apenas descreve. Maria, eu percebi, né, que ao fazer o cálculo você errou a soma. Por que que você errou a soma? Está vendo que eu descrevi a ação, eu descrevi a situação, eu não avaliei, eu não usei adjetivos. Então, uma forma de dar feedback elimina adjetivos. Você é boa, você é ruim, você falou demais. Elimina adjetivos. Usa apenas o fato, descreva o fato. Seja uma pessoa analítica. Exerça agora a sua característica de analítico. Analisa a situação e mostra para a pessoa onde que ela errou. O feedback ele tem que ser específico, ao invés de geral. Ao invés de você dizer assim, como foi minha apresentação? Foi boa. Boa em quê? Boa em relação a quê? Foi clara? Foi objetiva? Foi didática? Não foi didática? O que você está me avaliando? Então, tem que ser específico. Ele tem que ser compatível com as necessidades do emissor e do receptor e dirigido para comportamentos que eu mude. Por exemplo, digamos que eu perceba que a Maria é muito calada e muito tímida. Adianta toda vez que eu vejo a Maria virar para ela assim, Maria, você tem que mudar, você é muito tímida, você é muito calada. Adianta eu dar esse feedback para ela? Ela é assim, é a personalidade dela, é o jeito dela, ela não vai mudar. Então não adianta eu dar um feedback que eu sei que a pessoa não vai mudar porque é do jeito dela. Então o feedback ele tem que ser dado em comportamentos, em atitudes em que a pessoa vai mudar. Por exemplo, se eu percebo que a Maria fala pouco, eu posso dizer assim, Maria, eu acho que você pode comunicar mais. Eu acredito que você seja melhor se você fizesse um curso de oratória. Pronto, ela pode melhorar isso. Agora, deixar de ser tímida, ela não vai deixar de ser tímida. Outra questão, o feedback ele deve ser solicitado, de preferência que a pessoa te peça. Se a pessoa não solicitar, se você é gerente dessa pessoa, você pergunta, posso te dar um feedback sobre o seu trabalho, sobre o seu comportamento? Se a pessoa não solicita, você pode ofertar, mas nunca chegar de cara e falar assim, olha, eu vou te dar um feedback aqui agora, você está sendo muito isso. Não vai resolver absolutamente nada. Pergunte se a pessoa quer receber. Se ela falar que não, não dê o feedback, né? Haja de outra forma. O feedback ele deve ser oportuno e esclarecido. Oportuno, como eu já disse, porque ele tem que ser logo após a ocorrência. Não adianta o fato acontecer hoje, você dá feedback amanhã. Já passou, a pessoa já dormiu, já esqueceu daquilo. Então, aconteceu o fato,
Logo após o fato, você, olha, vem aqui, preciso falar com você e descrever o fato para ela. Quais são as dificuldades para receber o feedback? Não é tão fácil assim receber esse feedback. Ninguém foi preparado para receber crítica. A nossa educação sempre foi voltada a dizer, a reclamar, a pedir, mas a gente não foi criado para ouvir, para entender. Então a gente tem muita dificuldade. Primeiro, porque a gente tem receio de admitir os próprios erros. A gente não tem confiança em quem está dando feedback. Quem é você para estar falando isso de mim? Você me conhece de onde? De onde que você me viu? Você nunca me viu, né? Receio de perder a imagem. Que isso? Eu sou um professor da UFO, eu sou um professor de federal. Como você, aluno, vai me dar um feedback? Que é isso? Então, eu tenho medo de perder essa imagem. E medo do autoconhecimento, eu não quero me conhecer. Eu tenho medo de saber quem eu sou. Então, não me dê feedback. Além disso, nós temos também as dificuldades para fornecer. A pessoa também ela tem medo de dar um feedback e medo de chocar o receptor, medo de receber críticas ou de ser punido. Ah, não vou dar o feedback para a Maria, porque depois ela vai vir com 4 pedras na mão. Então é melhor eu não dar. Medo de ser mal interpretado, medo de não saber como falar e desconhecimento total. Gente, resumindo, a gente só vai dar feedback para aquilo que é preciso mudar na pessoa e se aquilo for contribuir para algo. Se não, sabe o que vai virar? Vou usar um palavrão, me desculpem todos, vai virar feedback. E não é isso que a gente quer. A gente quer feedback, né? Como dar o feedback? Fale menos sobre as suas impressões pessoais, né? Seja descritivo, não seja avaliativo, seja sincero, seja espontâneo, seja tão preciso quanto for possível, fala aquilo que é o detalhe, vai direto no fato e critique apenas aquilo que pode ser mudado. Não tem outra regra. E tem uma técnica para dar feedback, a gente chama de técnica sanduíche. Imagina o sanduíche. Primeiro, você vai falar dos pontos a melhorar, negativos, ou dos pontos positivos. Usa sempre a técnica sanduíche. Primeiro você dá um feedback positivo, depois você dá um feedback de melhoria e termina com um feedback positivo. Perceberam? Porque ali, no meio de 2 feedbacks positivos, você está colocando um de ponto de melhoria. Usa essa técnica que vai funcionar muito. E agora, como que eu vou dar, então, o feedback? Né? Como eu vou estar pronto para receber o feedback? Com receptividade, com prontidão, ausência de julgamento, pensando que a pessoa está me dando feedback para que eu possa melhorar como pessoa, concentrar no que ele está me dizendo e agradecer. Toda vez que você receber um feedback, agradeça. É um sinal de humildade, é um sinal que você está entendendo aquilo tudo. E, finalmente, tem aqui um guia para você dar feedback. Quando você for dar feedback para uma pessoa, começa assim, ó. Quando você fez isso, senti que aconteceu isso, porque gostaria que você fizesse isso, porque, e no final, o que você acha? Por que o que você acha é tão importante? Porque você está dando a oportunidade da pessoa analisar o que ela fez e se desculpar. No caso que eu dei do exemplo da Maria, que errou no cálculo, eu colocaria, Maria, percebi que ao fazer o cálculo você errou. Por que você errou? Olha que sinal de humildade e você está dando uma oportunidade para a pessoa explicar. Olha, poxa, Denilson, eu errei por causa disso. Esqueci de colocar a vírgula. Então, olha como que é interessante você descrever a situação, explicar o fato, fazer do comportamento que ela é mudável e, principalmente, perguntar o que ela acha. As pessoas não gostam de dar feedback e terminar com o que você acha. Por quê? Os líderes não gostam disso, eles gostam de dar o feedback e termina por ali. Mas um sinal de humildade, um sinal que o feedback foi entendido é o que você acha. E aí, o que você achou da nossa aula de hoje? Qual o feedback de vocês? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.